brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade, desafiam nosso peito a própria morte. A pátria amada, a salve, salve, Brasil, um som imenso, ralo vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante minha própria natureza, estrelas forte barre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais barriga, teus sonhos, lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, a salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labarante sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça brava forte, verás que o vinho deu na voz a luta, ninguém te adora a própria morte, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Com a palavra, o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira. Senhoras e senhores, bom dia. Ilustre presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, vice-presidente General Mourão, ministro Luiz Henrique Mandetta, em nome dos quais eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, dizer da profunda alegria, da profunda satisfação, representando aqui os médicos brasileiros, nesse dia que eu reputo histórico, fazer saúde de qualidade, nesse país gigantesco, com todas as suas características, com toda a sua heterogeneidade, municípios que são maiores do que país, população gigantesca, o único país do mundo cortado por 2 trópicos, né? O único país do mundo que tem o Equador e o Trópico de Capricórnio. Nenhum outro país, mesmo aquele de extensão territorial maior, tem essa peculiaridade, mostrando que, para o país, nós temos que procurar as nossas soluções. Ela só é conseguida, prezado presidente, através de trabalho, de seriedade, que tem sido a marca do seu governo, através de estudos fundamentados e que permitam, então, o estabelecimento de assistência à saúde, particularmente de assistência médica, em boas condições, com a estrutura necessária, fazendo jus ao nosso direito constitucional. E lembro que o que nos une a todos nessa sala, a nossa condição de brasileiro e a nossa condição de pacientes em potencial. Então, cada um de nós aqui deseja, quer e faz jus a um atendimento à saúde, particularmente um atendimento médico de qualidade. Ministro Mandetta, é exatamente isso que eu gostaria de saudar o seu ministério, presidente Bolsonaro, vice-presidente Mourão, porque é um dia realmente que nós reputamos histórico para a saúde e para a medicina brasileira. Parabéns, deixo de público todo o entusiasmo e todo o apoio da classe médica ao mandato e à gestão Jair Messias Bolsonaro. Parabéns, presidente, parabéns, ministro, muito obrigado.
seguir, fará uso da palavra o presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente General Mourão, ministro Luiz Henrique Mandetta, general Heleno, a quem eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Presidente Bolsonaro, hoje é um dia de júbilo para a classe médica brasileira. O senhor hoje entrega aos médicos brasileiros um sonho de 30 anos, então, a luta das entidades médicas. O governo do PT, de triste lembrança para a classe médica brasileira, colocou uma falácia para a população de que, através de aberturas indiscriminadas de escolas médicas e formação de médicos a granel, se levaria a saúde para o interior do Brasil. Nada mais falso que isso. O que nós precisamos é levar a saúde através de uma carreira de Estado. Naquele programa Mais Médicos, 80%, quase 90% dos médicos alocados naquele programa, de triste memória também, que todos aqui sabem o que aconteceu em relação aos médicos cubanos, a maior parte dos médicos estava todo no litoral do Brasil. Esse programa ele veio resgatar o que realmente importa, que é levar a saúde para os necessitados, para os hipossuficientes, na região do sertão nordestino, da região amazônica, e a responsabilidade é nossa, do governo e das entidades médicas. O senhor cumprir com essa promessa de campanha, para nós hoje, os médicos brasileiros estão exultantes em todos os chats de médicos que nós participamos. Outro ponto fundamental para a saúde é a boa formação do médico brasileiro, porque um médico mal formado, ele é um médico muito caro, ele é um profissional que praticamente ele tem licença para matar. Ele não examina, ele não faz diagnóstico, ele pede exames de forma indiscriminada. E isso tudo onera demais os cofres públicos, haja visto as dificuldades tanto dos prefeitos quanto dos governadores, do próprio Ministério da Saúde, na otimização das verbas já deficientes em relação à saúde no Brasil. Por isso nós precisamos, presidente Bolsonaro, manter a moratória das escolas médicas, que as entidades médicas conseguiram no governo do presidente Temer, em relação a nós estabelecermos em lei critérios de abertura de escolas médicas no Brasil. O Conselho Federal de Medicina não é contra a abertura de escolas médicas no Brasil, nós somos contra o que aconteceu no governo do PT, a abertura indiscriminada, em que no espaço de 6 anos nós passamos de 140 para 300, quase 350 escolas no país, sem nenhum tipo de avaliação de qualidade. Então, para nós, é fundamental a promessa do presidente Bolsonaro, e nós temos toda a tranquilidade do mundo, sabemos que o presidente vai manter essa promessa, de não mais abrir escolas médicas da forma como foi aberto. E principalmente, presidente, que para todos os médicos formados do exterior, brasileiros ou estrangeiros, eles são muito bem-vindos aqui no Brasil, desde que eles façam um teste de suficiência, como acontece em todos os países do mundo. Por isso, a nossa condição, presidente, o senhor também já colocou isso na situação de campanha, é que todos os médicos são bem-vindos no Brasil, mas eles têm que ser avaliados através do Revalida, que não é um programa aplicado pelo Conselho Federal de Medicina, é um programa do MEC aplicado pelo INEP, que tem o apoio de todas as entidades médicas. Em nome dos médicos brasileiros, eu gostaria demais de agradecer ao presidente Bolsonaro por esse presente que ele dá, não só à classe médica, mas a toda a população, os mais necessitados desse país. Obrigado pela oportunidade. Assistiremos agora a vídeo institucional sobre o lançamento do programa Médicos pelo Brasil. Qual anúncio você acha que oferece melhores condições? Vaga para médicos no Brasil. Requisitos: nenhum direito trabalhista. Contratação pela CLT com direito a FGTS, férias e 13º. Não é necessário diploma brasileiro ou revalida. Diploma brasileiro ou revalida. Nenhuma estabilidade. Excelente oportunidade para a carreira. Nenhuma perspectiva de carreira ou futuro. Curso de especialização em medicina de família e comunidade. Ser impedido de trazer a família para morar. Poder morar com seus familiares. Doar a maior parte do salário para o governo. Não sustentar ditadura com seu trabalho.
Programa Médicos pelo Brasil. Um investimento feito pelo Brasil que fica no Brasil. Agora, com formação para os médicos na especialidade Medicina de Família e Comunidade. Contratação pela CLT com todos os direitos. Excelente oportunidade para exercer a medicina e desenvolver uma carreira. Médicos não apenas para lugares mais afastados, mas também para áreas carentes de centros urbanos. Melhores condições de trabalho para os médicos. Melhor atendimento para os pacientes. Na saúde, não basta fazer mais. Também é preciso fazer melhor. Programa Médicos pelo Brasil. Ganham os médicos, ganha a saúde e ganha o Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bom dia a todos. Cumprimento nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o primeiro candidato a presidente da República a colocar no seu plano de governo a carreira de Estado para médicos no Brasil e que hoje vai cumprir essa promessa de campanha. Ao nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao nosso ministro licenciado, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, mas nós estamos hoje aqui com o nosso ministro interino. Ao Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, Mauro Luiz de Brito, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ao Williams Freire Bezerra, presidente do CONASEMES, Alberto Beltrame, presidente do Conselho de Secretários Estaduais, o CONAS, a todos os servidores do Ministério da Saúde que trabalharam na construção desta política, ao nosso querido general Heleno, a Joyce Hasselmann, nossa líder do governo no Congresso, ao nosso líder na Câmara, enfim, a todos os deputados federais, aos senadores, a todos aqueles que estão nos ministérios e que concorreram, tanto a AGU como Secretaria de Governo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, enfim, todos os nossos colegas de ministério, muito obrigado a todos os ministros que colaboraram e com as suas equipes conseguiram trazer um texto equilibrado. Esse momento é um momento em que nós olhamos decisivamente para a atenção primária, atenção básica. Desde o início do governo, nós temos dito que nós vamos reestruturar o sistema de saúde brasileira partindo da atenção primária. Isso vem uma sequência de ações. Esta não é a primeira. A primeira foi a primeira vez na história do Ministério da Saúde que se criou uma Secretaria Nacional de Atenção Primária para dar foco à reestruturação da atenção primária. Logo no início, nós começamos a trabalhar e vimos que as cidades médias e grandes e as cidades pequenas, em relação a esse programa, tinham ocupações totalmente assimétricas. Era necessário ter políticas diferenciadas. A primeira política lançada pelo governo foi um programa chamado Saúde na Hora. O Saúde na Hora é para cidades médias e grandes. Eles reorganizam, eles podem fazer vínculos 20 horas, inclusive de médicos e enfermeiros. Eles podem colocar até 6 equipes por unidade. Eles permanecem abertos até às 22 horas. Nós triplicamos o custeio para que eles se reorganizem. Esse programa Saúde na Hora, praticamente, ele não alcança as cidades menores, pelas condicionantes do programa. Essas cidades que no programa anterior serviram de justificativa para o programa anterior, dizia-se, vamos levar os médicos para as cidades menores, mais difíceis. No programa anterior, a grande maioria dos médicos estava nas cidades médias e grandes e capitais. E as do semiárido, as de comunidade ribeirinha, o fundo da Amazônia, essas eram minoria no programa anterior. Nós utilizamos, ministro Ernesto,
os mesmos critérios de classificação de municípios para calcularmos as vulnerabilidades da OCDE, que o Brasil, por vossas mãos e a mão do presidente da República, se prepara para aderir. Não há mais indicação política, como nós víamos antigamente. Era comum as pessoas se utilizarem, conseguir arrumar 4 cubanos, 8 cubanos, tinha virado quase uma espécie de commodity, para substituir por razões financeiras. Agora entra o IDH, agora entra o Bolsa Família, agora entra o BPC, agora entra o nível de previdência abaixo de 2 salários mínimos, agora entra a mortalidade infantil, expectativa de vida, um conjunto de indicadores que mostra com precisão: aqui é necessário apoiar, aqui é necessária a presença do governo federal. Com esses critérios, inverte. Nós vamos a mais de 12 mil médicos nessas localidades, onde antes eram 5 mil. E nas cidades maiores, onde antes eram quase 13 mil, 12 mil médicos, inverte, eles ficam em torno de 6 mil. Mas eles ficam desamparados? Não, eles têm um programa chamado Saúde na Hora, que triplica o custeio para que eles possam fazer as contratações nos centros onde tem faculdades de medicina, onde tem concentração de médicos. O que falta é reorganização de sistema. Não adianta somente colocar o médico. Isto é ilusório. Se nós abrirmos um pronto-socorro e falarem, tem médicos? Tem. Entrarmos lá dentro, tiver somente psiquiatras ou oftalmologistas, as pessoas que estão com perna quebrada, com infarto, vão falar, olha, o médico lá não soube o que fazer. Não é possível fazer atenção primária sem termos especialistas em médicos de família e comunidade. Ela é incompatível. Porque, embora o nome seja atenção primária ou atenção básica, ela é muito mais complexa do que a atenção especializada ou terciária. Ela mexe com a dinâmica da sociedade, é ali que se faz a porta de entrada e a responsabilização do indivíduo por toda a sua vida dentro daquela sua cidade. É preciso formar. O Brasil chega a 5 mil e poucos, 5.500, se não me engano, médicos especialistas em saúde da família e comunidade. Todos os médicos que entrarem neste programa, nos primeiros 2 anos, terão a especialização em saúde da família e comunidade, por 2 anos. Somente se ele adquire o título de especialista da Sociedade Brasileira, ligada à Associação Médica de Médico da Família e Comunidade, é que ele vai ser efetivado. Se ele não tiver o aproveitamento, se ele não tiver a análise, a gente faz os 2 anos e começa de novo com outro, até nós termos o melhor time de médicos de atenção primária do mundo. E nós vamos ter. Não é fácil, não vai ser fácil. Os críticos apontarão aqui ou acolá falhas. Podem acontecer, é possível. Mas nós partimos do seguinte princípio. Primeiro, nós faremos o papel do governo, mas respeitaremos a liberdade, porque ele é um princípio da nossa Constituição e desse governo. Nós respeitaremos o mérito. Será por meritocracia que se escolherá a unidade para onde vá. Terceiro, nós daremos perspectivas para que aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. O início desse programa, a porta de entrada desse programa, no início, ela é a especialização, já tem um diferencial por áreas mais complexas. Você começa com em torno de R$14 mil, passa para R$18 mil, passa para R$21 mil e pode chegar, tem potencial de chegar a R$31 mil, dependendo da localidade desse programa. Porque é necessário valorizar. Terceiro pilar que nós definimos é: nós não iremos ter vínculo precário. Não dá para você fixar uma pessoa
dando uma bolsa e dizendo para ela, fique 2 anos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá. O vínculo será o vínculo CLT, terá carteira de trabalho com 13º, com férias e com todas as garantias trabalhistas, coisas que foram retiradas de muitos trabalhadores que estavam no programa anterior, que tinham inclusive um governo entre eles e o seu salário, e que muitos permaneceram no Brasil porque optaram, mesmo não podendo exercer a profissão, mas optaram pela democracia, optaram por um país livre. Nós sabemos da responsabilidade desse governo em relação aos efeitos secundários dessa lei. Esta lei ela não era somente uma lei que regia a eventual registro de médicos no Ministério da Saúde. Nós tínhamos lá inúmeras denúncias sobre mal prática médica, abusos, e que, como o governo não tem a estrutura do Conselho para abrir sindicância, para analisar, ficaram lá perdidas no tempo. Nós temos e sabemos da responsabilidade de que é necessário que a sociedade se proteja através da fiscalização efetiva do Conselhos Regionais e Federal de Medicina desse exercício. Nós sabemos. Por isso, este programa só admite médicos com inscrição nos conselhos de medicina, com diplomas legalizados, seja por revalida, seja por provas. Nós sabemos e temos a total consciência de que não resolveremos todos os problemas da atenção primária, mas nós estamos aqui para dizer o caminho correto é esse. É difícil, a gente conta com a parceria e apoio incondicional do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, aqui presente, Williams. Nós contamos com o apoio do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, porque viram e sabem que o caminho estruturado é esse. Contamos com o apoio de inúmeros parlamentares da Comissão de Seguridade Social e Família, aqui na presença do presidente Antônio Brito. Contamos com o apoio de inúmeros parlamentares da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na pessoa do senador Romário. E estamos organizados para agora, após o presidente ter dado essa missão para nós, enquanto ministro, e nós trazermos, e o presidente apoiou incondicionalmente e irá assinar, irá remeter ao Congresso, que a nossa líder Joyce vai estar lá presente para que a gente possa ter um bom debate na comissão especial, para que o Legislativo veja o texto, aprimore o texto, veja no que o Legislativo pode colaborar, porque com certeza colaborará, uma boa relatoria, uma boa presidência, um bom nível, uma boa estrutura de trabalho, que a gente tem certeza que a gente faz um país melhor, mais estruturado, mais sério, mais democrático, mais livre, que respeita mais o trabalhador e, principalmente, desses médicos, quase 60% estarão no Nordeste e na região Norte brasileira, presidente. São as duas regiões mais críticas desse país. Enquanto se criam factoides, a gente responde com políticas que vão em direção ao ser humano. Parabéns, presidente. Parabéns pelo programa, parabéns pelo governo. Nesse momento, o presidente da República assina medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde, e autoriza o Poder Executivo Federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um bom dia. Eu acho que o momento é mais do que oportuno. Como cristão, agradeço a Deus pela minha vida. E também aos nossos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que me atenderam em Juiz de Fora e também depois no Albert Einstein. Meu muito obrigado a todos vocês. Quando a medida provisória do programa Mais Médicos chegou a Brasília, o Mandetta era deputado, chegou à Câmara, o Mandetta era deputado federal para comigo, e eu me aproximei dos senhores, os representantes da saúde aqui. E falei que tinha preocupação com o MP, mas tinha uma outra preocupação também enorme, a questão ideológica, porque conhecia o que estava sendo tramado naquele momento. Não era a vida dos brasileiros. Mas o que era vendido aqui era uma coisa completamente diferente. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo. Deu azar. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros. E aquela proposta, quando chegou, ao aproximar dos senhores, eu busquei, na medida do possível, interferir na questão, estando aos lados dos verdadeiros profissionais. Não tivemos sucesso. O parlamento era conduzido de outra forma. Hoje é completamente diferente do passado. Tivemos a liberdade de escolher nós, os nossos ministros, e assim sendo, podemos realizar aquilo que eles, em contato com os senhores, entendem que é melhor para o Brasil. Mas a imprensa nossa, naquele momento também, tinha um carinho muito especial pelo governo, vai ter comigo com toda certeza com o passar do tempo, mas não falava numa questão que tinha muito a ver com os direitos humanos tão defendidos pelo PT no passado. É que os cubanos aqui não poderiam, por exemplo, trazer seus familiares. E quem é pai e quem é mãe sabe o que é ficar longe do seu filho ou da pessoa amada. Isso foi ignorado pelo PT. Por anos, mães e pais ficaram afastados dos seus maridos e esposas e dos seus filhos. Uma questão humanitária, simplesmente, que foi estuprado pelo PT. Falo isso porque sou pai de 5 filhos. Também o Brasil se prestou, como disse há pouco aqui um colega que me antecedeu, a alimentar uma ditadura. Aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano eram destinados a Cuba, tirando exatamente dos profissionais que estavam aqui. Então, mais uma prova, que quanto mais profissionais, entre aspas, tivessem em nosso meio, melhor era para a ditadura cubana. E mais ainda, eu comecei a fazer minha pré-campanha no final de 2014, e nos municípios mais distantes do Brasil, como Manacapuru, por exemplo, tive contato com gente que tinha contato com os cubanos. Eles eram impedidos de participar de qualquer evento social da cidade. Um batizado, um casamento, uma festa junina eram proibidos, que tinha alguém que os monitorava. Então esse era o programa instituído pelo PT no passado. Também vale a pena uma passagem aqui, quando uma cubana de nome Ramona resolveu abandonar o programa. E era a determinação, falado aqui em público, então ministro da Saúde na época, que
caso qualquer cubano pensasse em pedir asilo no Brasil, ele seria extraditado, como foram os boxeadores no governo do PT, e depois conseguiram sair de Cuba. Então a cubana se refugiou exatamente na liderança do PFL. Eu a visitei por várias vezes. Comovente o seu relato. Uma senhora de aproximadamente já próxima a 50 anos de idade, bastante sofrida, com filhos. Perguntem se alguma deputada do PT, PSOL, PCdoB, da bancada dita feminina da Câmara, Joyce, foi visitar essa senhora. Muito pelo contrário, esculhambaram ela moralmente, falando coisas inenarráveis. Esse era o programa do PT, essa sempre foi a política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais todos vão sabendo, né? Usam do seu povo na base do terror para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos mais médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleo de guerrilha no Brasil. E quando eu falava, eu era simplesmente ridicularizado. Inclusive, foi plotado, logo no início do programa, um capitão cubano médico no Ibirapuera, em São Paulo. E vale a pena contar aqui, porque a documentação está no forno aí, pronto para mostrar para vocês aqui. Num relatório periódico de informações, o Exército Brasileiro informou da presença de um cubano travestido de médico. É um documento. E eu falei na tribuna da Câmara sobre esse fato. O ministro da Defesa era um tal de Jacques Wagner, um homem que gostava muito de Rolex, não parecidos com o meu. Então, o repórter da Veja me procurou, da nossa querida revista Veja. Queria o documento. Se eu tinha ou não tinha, queria o documento. Falei, converse com o Jacques Wagner, ele vai te informar sobre o episódio. E foram 3 idas e vindas. Bem, obviamente, se eu falasse que tinha o documento em mãos, tá? O Jacques Wagner ia ter uma posição, e se eu não tivesse, ele teria, obviamente, outra posição, mas ele não queria responder se eu estava jogando pôquer ou não. Isso depende dele, pô. Mas joguei pôquer, na verdade, ou truco, até o final, até com medo de eu mostrar o papel de acordo com o que ele pudesse falar, e eu cobrar dele com as providências, que tem que vir médico para cá e não capitães do Exército no Planalto, tudo bem, mas capitão cubano aí fora, não. Tá? Ou se ele falasse que não era verdade, eu mostrasse o documento, ele estaria mentindo. Qual a resposta do Jacques Wagner? Que o capitão cubano havia pedido demissão para ser médico. É muita questão humanitária. A gente sabe que nas ditaduras manda quem está no partidão e quem está no exército. Fora isso, ninguém manda. É massa de manobra apenas. Então, um breve relato. No próximo eu falarei sobre o livro Uma Ovelha Negra no Poder de Pepe Mujica, para não avançar muito, que um pessoal cubano e venezuelano despachava com a Dilma aqui naquela mesa, lá na minha sala, mas é para um segundo momento, tá certo? Mas, graças a Deus, veio o impeachment, graças a Deus... Graças a Deus eu sobrevivi, graças a Deus vocês me deram essa missão, e nós todo dia temos boas notícias, né? Ontem foi a taxa Selic, a mais baixa da história do Brasil. Várias coisas apontam para isso, mas a mais importante, a confiança no governo. Não é fácil, como eu andei por esse mundo afora nos últimos 4 anos, a imprensa não noticiou nada, tá? E você ser recebido por autoridades com o manto da desconfiança.
Essa medida aqui, que eu acredito ao nosso ministro Mandetta, é muito bem-vinda, não é uma promessa de campanha. Até deixo bem claro, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está honrando aquilo que prometeu durante a campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente escolheu uma equipe de ministros técnicos. Patriotas e comprometidos com as questões da sua pasta. Estamos tendo uma Câmara, um Senado, que também vem dando a sua contribuição nesse sentido. Mudamos paradigmas. Estamos conseguindo a governabilidade. Estamos respeitando a Constituição, onde se fala da independência dos poderes. Estamos mostrando, com gestos, com palavras e com ações, que nós, políticos, devemos fidelidade absoluta ao povo e nada mais além disso. Estamos com um governo que respeita a família. E para quem tem qualquer dúvida, parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Vamos ler lá o que é a família. Quando alguém mudar a Constituição, daí eu falo das outras famílias. Um governo que quer diminuir a violência no Brasil, conseguindo excludente de ilicitude, passa pelo parlamento, não só para os profissionais da segurança, mas também para o cidadão comum. Notícia de hoje de invasões em propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, do ministro Mandetta. Quando conseguimos isso, não teremos mais invasões. Ou a propriedade privada é sagrada ou não é. Se não é sagrada, não estamos em democracia. E a última pessoa a abominar a democracia ou a liberdade vai ser eu. Sempre respeitei isso. Um governo que respeita as suas forças armadas, responsável pela nossa democracia e a nossa liberdade. Um governo que respeita a inocência das crianças em sala de aula. Um governo que respeita a todas as religiões. Um governo que espera, quando acabar seu mandato, em 22 ou 26, possa, juntamente com as pessoas que estiveram próximas de si, dizer para o povo que entregou um Brasil livre, democrático e economicamente viável, coisa que nós não pegamos no corrente ano. Então, encerrando, eu peço ao prezado, deixa eu ver aqui, estou precisando de um oftalmologista, Mauro Rebelo, que dê um abraço ao nosso Carlos Vital. Muito obrigado a todos vocês, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil. Continue agora com a programação da TV Brasil.